Olha aqui, estamos com mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. E hoje nós vamos falar de um tema aqui que eu acho que afeta muitas pessoas e empresas. Nós vamos falar mais de dívidas de empresas, tá? E é um tema que nós vamos entender um pouco disso, como é que funciona. E, como sempre, nós trazemos aqui um convidado, que é um convidado especialista, que vai dar uma aula para os nossos empresários sobre os problemas de dívidas empresariais. Então, nós vamos tratar com adequação de parcela, revisão de contrato, empréstimo de capital de giro, cédula de crédito bancário, métodos de recálculo, todas essas questões jurídicas e também até matemáticas em alguns pontos. E eu tenho a honra aqui de convidar para ser o nosso convidado especialista o meu amigo Dr. Fernando Chafik Cury. Seja bem-vindo, Dr. Fernando. É um prazer recebê-lo aqui em nosso podcast. A casa aqui é sua, tá? Bom, professor, eu retribuo o agradecimento e falo que estou muito honrado de estar aqui e fico muito feliz em conhecê-lo, que eu conheço há tanto pouco tempo, né? Só fazem uns 20 anos, mais ou menos. É só isso. E tem algumas coisas para ter em consideração a vosso respeito. Quer dizer, que muitos seguidores seus que estão ouvindo talvez não saibam, mas nós temos o professor aqui como mestre em Educação Matemática pela PUC do Estado de São Paulo, pela PUC São Paulo. Pegou meu currículo? Com pesquisa específica em Educação Financeira Aplicada nas áreas de recuperação judicial e falência, da FADISP, membro do Conselho Regional de Administração de São Paulo, presidente da Ordem dos Peritos Judiciais, a OPJ, que é quem atua no nosso segmento, sabe que é de extrema resplandecência nos meios judiciais. E dessa forma me sinto muito honrado de estar aqui e poder ter esse bate-papo descontraído sobre esse tema que é tão importante e aflige tanto os empresários e pessoas físicas também, coitadas, em um microcosmos, mas em um macrocosmos a classe empresária sofre bastante com relação a esse segmento do direito bancário, né? Pô, doutor Fernando, você me surpreendeu aí, me deixou aqui, o entrevistado aqui é você, não sou eu não, mas muito obrigado aí. É um bate-papo. Muito obrigado aí pelas palavras, Bate-papo de amigos. E eu ia inclusive dizer aqui, né, que o doutor Fernando, ele é um mestre em Direito Civil pela USP, né, qualquer universidade, e é professor também, autor de livros, se eu não me engano, 2 ou 3 livros já publicados, sempre escreveu artigo, e é um entusiasta dessas questões ligadas a juros, a parte que envolve como você desmembrar isso aí, que são poucos os advogados que gostam dessa matéria financeira. Eu falo que a maioria dos advogados, eu brinco com meus colegas advogados, o advogado é bom em fazer 3 contas: 10%, 20%, 30%. Sempre aplicada para nós, claro. O cálculo dos honorários. Brincadeira. Porque os advogados, não, eu não gosto de cálculo, de matemática, eu já fui pro direito, porque... Os 30% eu deixo a cargo, tá? Que ela não quer aparecer de jeito nenhum. A minha sócia, a doutora Diana Aparecida Costa Pereira Romancini, que ela é o braço direito do escritório e responsável pela aplicação dos 30%, porque eu como bom civilista, aplico até 20%. Ela, como a especialidade dela é trabalhista, ela já põe os 30%, 10% a mais. Eu falo, Diana, não faça isso, ponha 20%. Pois é, um dia vamos convidar a doutora Diana aqui para estar com a gente, falando aqui sobre essa parte trabalhista, né? Que a gente conversar aqui nos bastidores, ela atua do lado do empregador. E a gente só vê pessoas falando do lado do empregado. Sem dúvida. Então, é importante também mostrar os dois lados. Como é que funciona a dificuldade do empregador e também os direitos do empregado. Sem dúvida. Eu acho que é bom esclarecer isso corretamente. Concordo. Eu acho interessante. Concordo. Mas, doutor Fernando... Sim. Eu acho que a gente vai levar aqui um bate-papo. Eu faço isso aqui um bate-papo aula. Uhum. Então vamos ensinar aqui alguma coisa para as pessoas que hoje eu não sei, nos escutam, nos vê, é tudo muito
multiplataformas, né? Aqui a gente está no YouTube, está no Spotify, está em todas as mídias aí. Então é só nos seguir lá, apertar o tal do sininho. As minhas falam, tem que falar isso, senão as pessoas não apertam, não te seguem, não. Então sigam a gente nas redes sociais. É Professor Castelo Branco no YouTube. Aperte lá o inscreva-se, porque diz que o YouTube, quando você aperta lá essas coisinhas aí, ele é bom pra gente, gera esse negócio de engajamento, e aí é bom pra gente convidar aqui mais pessoas e a informação chegar na mão, chegar para mais gente. O objetivo é que isso chegue para mais pessoas, esse conhecimento. Tá bom, doutor? Perfeito. Então vamos lá. O escritório do doutor, ele é multi-áreas, né? Mas vamos falar aqui dessa questão das dívidas empresariais. Como é que o doutor vê hoje as empresas frente ao endividamento bancário? É muito forte? Como é que é essa situação hoje? Pois é, nós estávamos conversando a respeito nos bastidores, nós dois estávamos conversando, e é uma realidade. Você tem, em particular hoje em dia, uma situação econômica brasileira não tão favorável. Quer dizer, você tem uma situação que pautada em princípios que a gente não vai entrar no mérito, políticos, ou acabam incidindo na questão econômica, né? E as empresas têm se servido, apesar do crédito ter sido um pouco restringido, mas elas ainda se servem bastante do fomento das instituições financeiras, né? E um grande problema que chega ao nosso escritório são realmente as taxas de juros aplicadas. Esse é um problema recorrente, é um problema que a gente tenta combater, e muitas vezes servindo do método trazido pelo professor Castelo Branco, que, como eu disse, trouxe isso há pouquíssimo tempo, né? Ele, vamos falar a verdade agora, sem fora brincadeiras, é o precursor desse método. Não vou nem falar no estado de São Paulo, aqui no Brasil. Graças a Deus, com o auxílio desse método e com a perícia judicial que é feita no processo sobre o endividamento bancário, eventualmente de um CNPJ, de uma empresa, nós conseguimos propor uma ação para tentar reverter esse quadro e amenizar os juros aplicados aos débitos. Mas respondendo objetivamente a pergunta, se hoje em dia há um problema recorrente e maior com relação ao endividamento empresarial junto aos bancos. Infelizmente há. É uma vertente crescente, né, exponencial crescente. Infelizmente a gente tem essa situação. Né? O que a gente observa é que isso aí são uma cadeia de problemas. O empresário, eu falo que é o seguinte, o empresário ele monta um negócio porque ele é especialista numa área. Ele conhece da área de calçado, ele conhece da área de alimentação, ele conhece da área de serviços, ele sabe que ele é bom em alguma coisa. E aí ele desenvolve um produto, desenvolve um conceito de atender, de vender alguma coisa e de atender clientes. E aí ele vai trabalhar achando que ele vai ter sucesso nessa área que ele se especializou. Ele tem uma economia, investe uma grana aí e vai tentar a sorte empresarial, vamos colocar assim. Só que aí, onde é que o empresário tem problemas? Na gestão do negócio. Ele começa a ter problema de lidar com impostos, aí começa a ter a questão de ligar com as questões trabalhistas, que são complexas aqui no Brasil, para os dois lados, para ele e para o empregado. Aí ele começa a ter as questões políticas, que às vezes afetam o setor que ele está atuando, questão de taxas, essas coisas, aumenta imposto, diminui imposto, porque o governo tem essa prerrogativa de mexer nas políticas econômicas, e aí ele dificulta a entrada de insumos, aquece um setor que não está indo muito bem, desaquece outro. Isso afeta também a vida do empresário. E aí ele termina nessa escala de sequência buscando financiamento para colocar a sua atividade de pé. Aí entrou um negócio, que aqui no Brasil nós não temos essa prática, é do empresário aprender a administrar seu próprio negócio. Porque as pessoas confundem muito administrar com ser empreendedor.
Empreendedor, uma coisa é o cara que arrisca, que aposta, tem boas ideias, tem coragem e vai para frente. Investe seu capital, põe seu bem em garantia. Esse é um empreendedor. O cara é meio maluco, vai lá, Uhum. coloca tudo que ele tem em risco, mas vai para frente. Agora, administrar é outro tipo de ciência, porque existem princípios, organização, controle. Eu falo o seguinte, que o empresário tem que aprender essas 4 coisas aqui: planejar, executar, controlar e liderar. Se ele não souber esses 4 pilares, ele dificilmente vai ser um bom empresário ou ele vai contar muito com a sorte do negócio que ele escolheu, tá? Então, e quando ele não sabe articular bem essas 4 palavrinhas, repetir: planejar, executar, controlar e liderar. Quando ele não sabe fazer isso bem, ele termina fazendo errado as outras coisas, inclusive contratando crédito de a forma errada, não casado com a produção, essas coisas todas aí termina ficando inadimplente. É isso que você observa nos seus clientes ou eu estou falando aqui coisa que eu não... Tá falando coisas verdadeiras, todas elas, assina embaixo. Vou só agregar a mais uma situação que eu vejo. Eu vejo hoje em dia, talvez, eu vou falar, não isso enquanto advogado, mas enquanto cidadão, tá? Eu vejo um menosprezo ao empresário, mas eu acho que é isso que eu gostaria de agregar. Eu acho que a gente não pode esquecer que é uma pirâmide. É uma pirâmide. Ok, o empresário está aqui, está em cima, mas existe a base da pirâmide. Então, se você derruba, ela cede, ela desce. Então, o que acontece? A gente tem que lembrar que, e aí entra essa situação, eu desconheço, trabalhista, realmente não é minha área, tem a doutora Diana que é especialista nisso, mas se você derruba o empresário, aquelas famílias que dependem do empresário necessariamente vão cair junto. Uhum. Então, quer dizer, a gente tem que ter essa situação em mente de admirar o empresário, de admirar o empreendedorismo, né? E que é uma situação que no Brasil eu sinto um pouco de relutância. Eu acho que há uma relutância em praticar essa admiração ao empreendedorismo. Empresário é inimigo. É inimigo, É. entendeu? E não é inimigo. Ele gera empregos. Ele gera empregos. Esses empregos sustentam famílias. As famílias que são sustentadas, por sua vez, vão comprar em supermercados que por sua vez, fomentam outros empresários. Isso é o capitalismo. O capitalismo é esse. Então, é essa a situação, né? Na verdade, o que a gente tem que entender é o seguinte: eu tenho uma tese, doutor Fernando, que o principal culpado das taxas de juros serem altas é o governo. Eu vou falar por quê. E eu explico. O governo, para se financiar, para pagar os seus custos, folha de pagamento, todas as despesas que o governo tem, quais são as opções que ele tem? Ele pode buscar dinheiro emprestado fora do país, tipo esses fundos monetários internacional, que politicamente não é bom para a imagem do governo. Parece que ele está dando um sinal vermelho ou amarelo, que ele não está bem das pernas. Inclusive para países parceiros. Isso. Façam comércio com ele. Ele está mostrando, está desorganizado. Uma outra situação que ele pode fazer, ele teria que aumentar impostos. Aumentar imposto é sempre uma coisa impopular. Qualquer ato de aumentar imposto, você tem muita relutância e propaganda e fica negativo para o governo. E a terceira coisa que ele pode fazer é endividar o Brasil, o país, no caso aqui, internamente. Hoje o Brasil tem quase dívida nenhuma com os bancos, com os mecanismos internacionais. A nossa dívida interna. A nossa dívida interna aqui, ela é impagável até a nossa quinta, sexta geração. Nós já vamos para esse ano fechar com quase 1 trilhão de juros. Meu amigo, é dinheiro. Porque o governo, o que ele faz? Para se financiar, o governo, eu falo assim, ele emite uma duplicata fria. O que é uma duplicata fria no mercado? Boa analogia.
que é uma obrigada fria? Eu, para mim descontar um título no banco, fazer uma operação de antecipação de crédito, eu tenho que ter uma venda. Eu prestei um serviço e por isso eu tenho o direito de receber daquele cliente. Mas eu não posso esperar o vencimento daquele título. Eu falo para o banco, você pode me antecipar o dinheiro? O banco antecipa e tira uma taxa lá para ele e te dá o dinheiro na frente. Depois, quando o cliente paga, o banco se acredita daquele dinheiro. Isso é uma operação comum no dia a dia das empresas, inclusive com as vendas de cartão de crédito. Aí, o governo, ele precisa de dinheiro, mas ele não presta esse serviço para fazer esse mecanismo. Então, o que ele faz? Ele emite títulos da dívida pública. Sem dúvida. Ou seja, ele endivida o país. Olha, diz o seguinte para o mercado: eu estou aqui emitindo um título de 10 bilhões de reais. Quem quer comprar? Ele faz o leilão de títulos. Tem até um calendário do leilão de títulos. Aí os bancos se cadastram lá, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, o próprio Banco do Brasil, todos os bancos se cadastram lá e compram esses títulos. E o governo paga o quê? Taxa Selic. E aí o que o pessoal prefere? Ganhar a taxa Selic, que é uma taxa menor, de quem emprestar esse dinheiro para o empresário. Porque ele empresta em grande volume para o governo e o governo não deixa de pagar. Porque se o governo atrasar o pagamento dos juros ou não pagar esses credores, automaticamente o mercado internacional já rebaixa a nota do país, os investidores vão embora, então o banco sabe que o governo não vai deixar de pagar. Mas você concorda que o governo não produziu nada, não gerou nenhum serviço, não vendeu nenhuma mercadoria e tem um título no mercado que o presidente lá, o Tesouro, né, deu lá esse título para poder entrar dinheiro no caixa, porque ele não tem receita suficiente para financiar a sua máquina. E é isso que o pessoal faz o tempo inteiro e vem fazendo. E qual o problema? Muda governo, esse problema aqui é de quem assumir. Eu estou bem com a galera aí da rua, das ruas. Eu vou fazer um paralelo, professor, eu sou aquela pessoa, eu tive a oportunidade de viajar muito, né? Muito, agora voltei de uma viagem aos Estados Unidos, e estudando lá o direito civil lá, e comparando com o nosso direito civil, claro que há uma diferença enorme lá, common law, muito diferente aqui do Brasil, mas e tentando entender um pouco como se dá o mecanismo lá financeiro e por que tanto sucesso e eu não sou aquela pessoa que fala o Brasil é péssimo, vamos morar fora, sabe, vou tirar a cidadania de tal país da Europa, vou morar na Europa. Eu acho o Brasil extraordinário, acho que o Brasil tem de tudo. Nós estamos aqui em São Paulo, hoje estamos assim, não por... Quer dizer, nosso uniforme de trabalho, mas está frio em São Paulo, está garoando. Tá frio. Se você quiser ir a um lugar mais bonito que o Caribe, você fala, eu quero ir hoje. Você pega um avião, você vai para Fortaleza, quer dizer, um paraíso. Você vai para o Nordeste, é um paraíso. Você vai para Maceió, você vai para lugares extraordinários. Então o Brasil é extraordinário. Aí você fala, não, eu quero passar mais frio. Eu quero comer comida europeia. Você pega um avião, você vai para o Rio Grande do Sul. Você vai para Santa Catarina, quer dizer, é maravilhoso. O Brasil é extraordinário, um país de gente acolhedora. Eu estava agora, uma situação curiosa, eu levei o professor sabe, um hobby que eu tenho é andar de motocicletas. E eu comprei uma... Te sigo nas redes sociais, vejo você com as suas peripécias. Exatamente, eu comprei uma peça para minha Harley Davidson nos Estados Unidos, ela deu um problema, um amigo brasileiro que mora lá, ele enviou essa peça para o Brasil. E eu, para retribuir, estando lá, eu levei uma camiseta. Ele andava de bicicleta, é uma outra paixão minha. Ele andava de bicicleta quando ele era jovem. Eu levei a camiseta Caloi Cross, lembra dos anos 80? Tudo? Ele adorou e tal. Mas eu não podia levar para ele. Ele estava perto do Cabo Canaveral e eu estava em Orlando. E eu peguei e falei, Rubens, eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar para você por correio. Ok. Peguei o carro na International Drive, parei no Banco do Brasil, fui falar no Banco do Brasil, falaram, não, aqui é Banco do Brasil, na International Drive, né, em Orlando. Fui falar, falaram, não, aqui não é só a fachada Banco do Brasil, nós estamos filiados ao American Bank, não podemos negociar. Falei, mas tá aqui meu cartão, ok, tudo bem. E onde era o correio? 2 quadras depois do Banco do Brasil. Eu falei, naturalmente, a gente tá em São Paulo, andamos a pé. Falei, vou a pé, deixa o carro aqui, vou a pé.
Eu fui a pé do Banco do Brasil à agência do Correio, 2 quadras, 2 quarteirões. Eu não vi uma pessoa na rua. O sol a pino, Orlando, não tem uma pessoa na rua, na calçada. Te juro, eu me deu depressão andar 2 quadras, não ver uma pessoa, um rosto. Quer dizer, então aqui no Brasil não, aqui no Brasil você vai, te pegam no colo. Mas infelizmente, essa historinha fugindo um pouquinho para fazer essa conclusão, infelizmente chegando à conclusão que o professor falou. Quer dizer que se falava, infelizmente na época dos meus avós, do meu avô, se falava o Brasil é o país do futuro, e esse futuro é postergado. Entra governo, sai governo, e a política continua a mesma, financeira. Né? Então esse é um problema que a gente tem realmente. Então, quando eu falo que o governo é responsável pelos juros altos, pelo seguinte motivo: ele toma para si, com essa emissão desses títulos, praticamente 70%, 80% do dinheiro disponível no mercado financeiro para ele. Porque os bancos não vão deixar de comprar os títulos, porque sabe que é um investimento seguro. E fica sobrando pouco dinheiro no mercado de crédito para emprestar mesmo para o empresário, que é o que precisa para produzir, para fazer... Claro. Fomentar o negócio. Para fomentar o negócio, para gerar emprego. E quase todo o dinheiro disponível está na mão do governo, emprestado para o governo, que é um bom negócio para os bancos. Né? É um bom negócio. Então, e o banco e o governo remunera esses títulos todos pela taxa Selic. Então, aí eu vou desmistificar uma coisa aqui. Quando o pessoal fala assim, quem é que ganha com o aumento ou a queda da taxa Selic? Só tem um lado que ganha e que perde, é o banco. Porque se você aumentar, tá 14%, se você aumentar 14,5%, é mais 0,5% na remuneração dos títulos que os bancos emprestaram dinheiro para o governo. Então, se cair 0,5%, o banqueiro já contabiliza no seu caixa, vou ganhar menos 0,5%. É uma conta direta e objetiva. E o cidadão ainda acredita que baixando a taxa Selic vai baixar os juros para ele no banco. Não vai. Os juros do banco só vai baixar quando a procura por dinheiro diminuir. Enquanto tiver gente querendo contratar empréstimo com aquela taxa alta, o banqueiro não vai baixar nunca. Porque ele não tem nenhuma obrigação legal, se a taxa Selic cair, de baixar os juros lá dentro da agência do banco. Ele não tem obrigação, não tem nenhuma legislação que obrigue o banqueiro a baixar esses juros. Então, o governo, com seus movimentos de venda de títulos, de tomar dinheiro emprestado, remunerar para a taxa Selic, ele é que define praticamente como é que funciona o mercado de crédito lá na ponta do empresário. E o empresário precisa pagar salário, precisa pagar, investir em insumos, precisa pagar um monte de coisa, e ele termina indo para o mercado de crédito, mercado bancário, e se endividar. Daí vem a nossa primeira pergunta, mais técnica, com relação a essa questão dos empréstimos e financiamentos bancários. O doutor poderia explicar para nós, assim, para o nosso público aqui, qual que é a diferença entre um empréstimo, um contrato de empréstimo de capital de giro e uma cédula de crédito bancário, juridicamente falando? Sem dúvida. A gente tem essa situação que é pautada principalmente nos juros. Então a gente tem que partir de um princípio que é o princípio que meus avós que vieram do Líbano falavam, quer dizer, o que o banco vende? O que é a mercadoria do banco? Dinheiro. O dinheiro. A mercadoria do banco é o dinheiro, é o que ele vende. O banco não vai vender uma... É claro, você vai em um banco, não vou citar nomes, mas você vai num banco, você pega uma caneca laranja, ele te dá de presente, você tem um brinde, mas o que ele vende é o dinheiro. Você pisou no banco, também não sou aquela pessoa avessa aos bancos, é um modelo mundial, que é um modelo que está sendo aplicado no mundo inteiro. Existem vertentes que são vertentes até consideradas místicas, que dizem que esse modelo tende a ser mudado no futuro, enfim, mas é outra história e também é retórica, é uma suposição. Mas você pisou você respirou o ar do banco, você pisou no capacho, você está pagando.
Você está pagando, você está comprando a mercadoria que o banco te vende, que é o dinheiro. Qual a diferença básica entre a cédula de crédito imobiliário, a cédula Crédito bancária. de crédito bancário, perdão, E o contrato de capital de contrato de giro. capital de giro. Juridicamente falando. Juridicamente é o juros, quer dizer, o contrato de capital de giros, ele implica no fomento específico àquela atividade comercial que o empresário está desenvolvendo. Mas não existe aquela questão jurídica do que a cédula de crédito bancário ela atua como se fosse quase com uma confissão de dívida e o contrato de capital de giro. Isso. A forma do banco te acionar juridicamente é através de um outro tipo de ação. Sem dúvida, professor. Eu queria esclarecer contigo. Sem dúvida, professor. Nós temos no direito várias ações que podem ser interpostas para que sejam cobrados efetivamente de débitos. Certo. Nós temos, por exemplo, uma ação que nós chamamos não, é o nome, ação pauliana, ação de execução. Sim. Uma ação direta. Sim, que é na cédula de crédito bancário. Ela é direta, ela não requer explicação por que foi contraída a dívida, não requer você empresário, você explicar, falar, olha, eu comprei um caminhão de banana, eu comprei uma geladeira, eu comprei um carregamento de geladeiras, não importa. Ação pauliana, ação de execução, eu vou executá-lo pelo débito, ponto. Então seria correto eu dizer que a cédula de crédito bancário é uma confissão de dívida? Olha, a cédula de crédito bancário ela pode ser interpretada nesse sentido. Porque ela pode ser interpretada assim. Você vai para a execução. Executar, eu não vou discutir se aquilo está certo ou não. Eu só executo e o juiz manda cumprir. Sem dúvida. Então, claro que é cabível pela parte contrária, pelo princípio da ampla defesa, é cabível embargos. Não, né? Pode ser embargado. Você executado, não o exequente. O executado, a pessoa que está sofrendo execução, ela tem a opção de propor embargos desde que calcione o valor do débito. Ela deve calcionar o valor do débito, o que gera para o empresário um grande tormento, porque ele vai calcionar, vamos dizer, débitos altíssimos com relação ao banco. E nisso a gente vai entrar em um ponto que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. É que eu vejo até no cadastro dos processos no tribunal, pelo menos de São Paulo, eu vejo. Quando a pessoa é acionada juridicamente numa cédula de crédito bancário, ela entra lá, exequente e executado. Exatamente. Quando a pessoa vai num contrato de capital de giro, ele vai lá como requerente e requerido. Sem dúvida. Já é um tratamento diferenciado. Professor, o senhor tramita no nosso meio, o senhor como perito tramita no nosso meio há 20 anos, quer dizer, então não há nada que o senhor desconheça. Mas essa nomenclatura que é processualmente colocada, ela é muito importante. Ela distingue quais são as ações interpostas. A nomeação que se dá às partes, ela distingue as nomeações, as ações que são interpostas e devem ser rigorosamente obedecidas. Eu vou dar um exemplo, saindo um pouco do contexto, mas se você pegar, por exemplo, segunda instância, apelante e apelado, quer dizer, a pessoa que propôs a apelação e a pessoa a qual apelante, a pessoa que não se conformou com o resultado da sentença de primeira instância, propôs a apelação, portanto, apelado, a pessoa que foi, por vezes, vitoriosa na ação em primeira instância e está sofrendo os efeitos da apelação. Não necessariamente foi vitoriosa, mas, via de regra, é o que acontece. Nesse caso, requerente e requerido, quer dizer, é uma ação que ainda não despontou, ela não se tornou ainda uma execução. O que eu entendo é o seguinte, que quando a pessoa está na condição de requerente, requerido, é porque, na verdade, aquele que está requerendo, ele está apresentando as provas que o outro está devendo aquele valor. Mas o outro tem aquele direito, digamos assim, de verificar se aquilo procede. Isso. Aí, em tese, lá na cédula de crédito bancário, também ele tem o direito de se defender, como vai se defender. Mas o judiciário já enxerga, olha, você tem aqui um compromisso, você tem que pagar aqui. Porque você assinou uma cédula de crédito bancário. Se defender com meio de caução desse compromisso. Ou então, se você arrumar uma outra questão que diga que aquela execução está equivocada. E aí é que entra, digamos assim, a questão dessas nossas
discussões de discussões de tese, dessas coisas Então, todas. esse tá começando a chegar ao cerne do assunto, que é o que me interessa, e é o que nos liga bastante, que nos ligou no passado e nos liga até hoje, né? Não sei se é o momento adequado para Vamos falar a respeito, mas falar. eu vou falar uma tese que o professor desenvolveu, ajudou a trazer isso para o nosso meio, e que lá atrás, há 20 anos atrás, comecei a me servir e me sirvo muito dessa tese para um produto que nosso escritório vende, para uma ação. É um produto que nós vendemos aos empresários que têm esse percalço com as instituições financeiras, que é uma ação de recálculo bancário, recálculo de contratos bancários, né? Que se baseia, ela se fundamenta em um laudo pericial técnico judicial contábil, que aí quem vos fala, meu amigo aqui pode falar um pouquinho, vai falar mais que eu a respeito, vai dar uma aula sobre isso, mas que diz respeito à aplicação de juros, uma taxa de juros, que ainda que seja taxa de juros, ela ainda é taxa de juros, ela é uma correção, mas ela é mais benéfica ao consumidor, que é o que a lei dispõe, que seja aplicada a taxa mais benéfica ao consumidor. Então não são juros compostos, juros sobre juros sobre juros sobre juros, são juros lineares, né? É um método de um... Ele vai falar melhor que eu, mas eu só vou dar um... Você é o entrevistado. Vou dar só um en passant aqui, não é, doutora Diana? Só vou falar superficialmente, quer dizer, é o Gauss. O Gauss era um alemão, físico, matemático, que trouxe essa tese à nossa existência lá, e o professor a trouxe aqui para as terras tupiniquins, vai falar um pouquinho mais, mas nós aplicamos claro, com um laudo que é feito esmiuçadíssimo e técnico sobre o débito que está sendo proposto pelo banco, se servindo da tabela Price, que, diga-se de passagem, é aceita, vamos falar o que é verdade, vocês têm que saber, a tabela Price é efetivamente aceita pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mas eu acho que eu sou um dos pioneiros e sou um dos que defende a corrente que ela deve ser questionada. Deve ser questionada pelo método de Gauss. Mas eu passo a palavra que o senhor vai dar aula, agora vai falar melhor que eu sobre o nosso público entender, que acontece o seguinte. Hoje tem uma palavra que todo mundo conhece, chama-se tabela Price. O que é a tabela Price? E aceita pelo tribunal. Vamos entender o que é a tabela Price. A tabela Price é o seguinte, vamos imaginar que nós estamos aí no ano de 1700 e qualquer coisa, na Inglaterra, cidade de Northam, um letrado chamado Richard Price, que não era necessariamente um físico nem um matemático, mas era um cara que tinha uma boa educação para a época. Tinha professores como Albert Einstein, você tem uma ideia, era da elite inglesa. E, em determinado momento, ele é convidado a fazer para a cidade de Northam, na Inglaterra, um cálculo, desenvolver um método para a previdência privada. A ideia do prefeito qual que era? Quanto que as pessoas têm que pagar hoje para quando elas se aposentarem ter uma renda perpétua, que é a chamada aposentadoria. Era para fazer esse cálculo. Ok. E aí, obviamente, ele fez esse cálculo e aí ele criou esse conceito das prestações fixas. Isso foi feito naquele momento para fomentar um plano de previdência privada para aquele município da Inglaterra. Esse negócio lá não funcionou muito bem, porque você teria que prever a quantidade de pessoas que vão nascer e a quantidade de pessoas que vão morrer. E esse cálculo não é um cálculo muito fácil de fazer. Você acertar... E nem muito possível, pode haver uma pandemia, uma coisa... se acertar esse número, a cada ano que passa aí, a previsão da vida das pessoas está aumentando. Então, esse cálculo é sem difícil de fazer. Isso não deu muito certo, mas isso foi atribuído um pouco a ele, a culpa de não dar muito certo, mas ele só fez o cálculo.
E aí ele meio que teve que sair da Inglaterra e foi ser professor na França. Aí pegou aquela segunda revolução industrial Uhum. e lá financiava-se muito bem de capitais naquela época. E esse método foi usado para financiar bem de capitais, que é máquinas, equipamentos, essas coisas todas aí. E ele se tornou então professor de uma universidade francesa. Então esse método, todos os matemáticos Se financeiros, serviam dele. eles dão um nome para esse conceito desse método, chama assim, Sistema Francês de Amortização. Uhum. Esse é o nome técnico. E de onde que vem o tal da tabela Price? É porque naquela época nós não tínhamos celular com calculadora, não tinha planilha de Excel, não tinha calculadora financeira. Aí o que ele fez? Para facilitar a vida das pessoas, ele construiu uma tabela de coeficientes. Aquela tabelinha, ó, se é 5%, multiplica por esse índice. Se é 2, multiplica por esse índice, em tantos meses. Ele fez essa tabela para facilitar o cálculo. E aí, essa tabela ficou conhecida como tabela Price, derivada do sistema francês de amortização. E aí, isso é o que é utilizado até hoje, esse conceito no Brasil. E a base matemática dele é a base de um APG, das progressões geométricas, ou seja, o cálculo exponencial. Do tipo, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, ou seja, vai crescendo exponencialmente esses juros. Até tem uma frase que é atribuída aí ao Einstein, que ele diz o seguinte, que o invento da tabela Price, quer dizer, supostamente alguém disse que não posso provar, mas ele diz o seguinte, que é a forma mais inteligente que se inventou na história de construir riqueza. É você atualizar um capital pelo juros composto. Aí, mais ou menos assim, uns 70 anos depois, um matemático físico alemão, John Carl Friedrich Gauss, esse sim um cara da área, vamos dizer assim, construiu o mesmo conceito do Price, só com base na PG, que é os juros lineares. Um é exponencial, o outro é linear. E aí ele desenvolveu a mesma teoria, a mesma base, para fazer tudo juros lineares. Então, aí o que acontece? Se a gente fosse afirmar corretamente, o certo seria dizer: tudo que se falar de Price está associado a juros compostos. Tudo que se falar de Gauss está associado a juros lineares simples. É o que nós chamamos no mercado de juros simples. Aí, eu aqui como doutrinador, como professor e escritor dessa área, eu não posso aqui tomar partido se o certo é esse, se o certo é aquele. O certo é aquele que a sociedade aceita. E que o direito dispõe, o que seja mais benéfico ao consumidor. Isso. Aí, o que a sociedade aceita, ela vai bater na porta de quem? Do judiciário. Porque ela é alguém tem que pagar, um tem que receber. Quem que tem a razão? O judiciário tem que decidir. Agora, o que é que acontece, doutor Fernando? Entenda que aqueles que dão essas decisões são, na sua maioria, advogados, inclusive os juízes. Então, o juiz ele não tem assim, aquele conhecimento técnico, e nem tem que ter, dessa matéria, porque isso aí envolve cálculos, matemática, e a matéria do direito é uma matéria da área de humanas, ela é uma matéria mais de eu tenho direito ou não tenho direito. Eu posso fazer ou não posso fazer. Você está errado ou você está certo. Mas existe uma questão técnica aí por trás, que é a questão de aplicar corretamente esses conceitos matemáticos. Agora, o que nós sabemos ao longo da história, existe aí existem súmulas, leis, que sempre colocaram o consumidor na parte mais fraca nas relações de consumo. Eu costumo dizer o seguinte: o governo ele é responsável por muita coisa que as pessoas fazem errada nos bancos. Eu vou falar por quê. Todos nós aqui, a doutora Diana, que está nos acompanhando, o doutor Fernando, não importa de que área você se formou, você migrou,
você foi obrigado pelo sistema educacional brasileiro a estudar 11 anos de matemática na escola. Você pode até ir para o seminário, ser padre, Mas você vai estudar. mas você teve que passar por 11 anos de matemática. Você foi obrigado a passar por isso. Essa é uma realidade. Só que nesses 11 anos, o governo, em momento algum, ele te dá a chamada educação financeira, te ensina a fazer esses cálculos adequadamente de juros, de matemática financeira. Eles não te ensinam isso aí. Embora existe até previsibilidade no currículo para que você aprenda isso. Mas os professores mal conseguem Eles próprios. dar aquele básico, porque aqui o Brasil é o país dos feriados, é o país das greves, é o país que tudo não dá tempo. Então como é que o coitado do professor vai ter tempo para ensinar alguma coisa a mais se ele consegue mal ensinar o básico? Não, o professor voltou a um ponto que eu tenho que fazer um parênteses e falar. São as nuances do Brasil. Pois é. Tem nuances. Mas é o Brasil, é maravilhoso. Mas deixa eu só te colocar uma coisa, onde é que entra o direito aí? Aí eu parto do seguinte princípio. Se você com 18 anos, você é juridicamente responsável por um contrato de empréstimo que você assina no banco, e o que o governo fez para te preparar para você ter responsabilidade para assinar aquele contrato, a não ser da idade? Não só responsabilidade, conhecimento. Pois é, Conhecimento. ele não te preparou como cidadão, ele não te deu conhecimento. Ó, você sabe o que você vai assinar. Lá tem o cálculo. E quando a gente, vamos só refrisar isso, quando a gente fala conhecimento, a gente está falando conhecimento financeiro. Isso! Financeiro, não um contrato jurídico, ele pode ter um pai, ou como meu pai era advogado, você ter um parente advogado que leia o contrato e fala, não, as cláusulas contratuais estão adequadas. Financeiro, para ele saber que ele está pegando ali, que é o que eu pego muito no escritório. O empresário que pegou, vamos dizer, para fomentar o negócio dele, R$150 mil, no curso de 2 anos ele está pagando 1.700.000. É. O débito dele é 1.700.000. É, a dívida... E é o que eu tenho lá. É o que eu falei, ela cresce exponencialmente. Agora, o que eu digo é o seguinte, que eu falo assim, vamos partir de um princípio aqui lógico. Eu dou educação para o cidadão, sou responsável por essa educação básica e fundamental. Eu não preparo esse cidadão para que ele possa enfrentar esse mercado de crédito. Mas eu digo assim, ó, tudo que você contratar no mercado de crédito, quando você tiver 18 anos, você responde juridicamente por ele. Eu pergunto assim, o governo pode ser responsabilizado nessa questão? Olha, professor, é uma tese. É uma tese. Olha que tese polêmica, hein? Olha que tese polêmica. Vamos mandar fechar nosso podcast aqui. Tô brincando, brincadeira, mas é uma coisa para ser pensada. Eu honestamente nunca pensei nesse sentido. Quando eu falo governo, eu não estou ocupando este governo. Entendi. Quem está sentado na cadeira é responsável por a formação do indivíduo. Eu nunca pensei nesse sentido, mas é uma coisa para suscitar. Eu vou dar um exemplo. Se existe uma vamos dizer, responsabilidade objetiva, né? Uhum. Se existe uma possibilidade de responsabilidade quando você, com o seu automóvel, com a sua motocicleta, no meu caso, de motocicleta, você passa em um buraco em uma via pública e você se machuca, você cai, você quebra seu carro. Existe a possibilidade? Existe. É claro que não é tão pleiteada, porque você vai pleitear, é demorado, é uma ação custosa, é uma ação, não é comum, mas a possibilidade jurídica existe. Existe a possibilidade da responsabilidade, então, da responsabilização. Mas dando o exemplo da moto. Dando o exemplo da moto, você falou bem. Da responsabilização. Dando o exemplo da moto. Se você passar o farol vermelho, se você entrar... Não, mas você concorreu com culpa, né? Mas... Se você entrar numa via que você não pode... Aí eu entendo que você deve ser responsabilizado porque você teve o treinamento para isso. Concorreu com culpa. Você fez lá a aula de autoescola, você leu o livrinho lá das leis de trânsito. Você, de alguma forma... o governo se preocupou que você tivesse uma obrigatoriedade de fazer aquele treinamento. Agora, o governo fez o quê para a pessoa ir tomar dinheiro emprestado no banco? Nada. Então, mas é uma boa metáfora. Gostei. Então, uma coisa para a gente fazer um brainstorm, pensar. Isso aí é algo que eu sempre questionei. É verdade. Porque ele só diz o seguinte, o único elemento que você tem é que agora você tem 18 anos. É verdade, o contrato está aqui. Você tem 18 anos. O contrato está aqui, juridicamente ele é perfeito, você assina. Você assina.
Você tem 18 anos, você já é maior de idade para entender o que você está fazendo. Mas ele é mesmo maior de idade para entender aquilo? Você vai ter ideia que esses 15 mil que o menor pegou, ele vai pagar dali 2 anos 75, 85 mil? Não sabe. Ele não sabe. E outra coisa. É interessante. E outra coisa, até agora, eu não encontrei na minha experiência de ter avaliado, sei lá, acho que eu já fiz aí na minha vida uns mais de 7 mil laudos dessa natureza. Eu nunca encontrei um único contrato de banco em que o cara escreva lá: eu estou te emprestando dinheiro a juros compostos. Não. O banco nunca diz. Não. Ele sempre vai dizer isso aí de outra Nem maneira. letras pequenas não tem. Não, ele sempre diz assim, ó. É. Eu estou te emprestando dinheiro com capitalização mensal. Eu estou te emprestando dinheiro dessa forma, mas ele nunca diz: eu estou te emprestando dinheiro explicitamente, né? com juros capitalizados de forma exponencial. É uma frase simples assim, uma frase simples. Porque se ele falasse pelo menos a palavra exponencial, você vai pesquisar. A pessoa fez assim: poxa, mas eu estudei potência, que é um cálculo de 2 mais 2 elevado a 3 é igual a 8. Cálculo simples, todo mundo aprende. E hoje em dia, com a disponibilidade que existe da internet, de pesquisa, né? Aí então ele sabe. Então, isso é que eu lembro de exponencial. É assim que está calculando meus juros? Ah, então não vou. Então eu não vou comprar esse carro, mantenho o carro que eu tenho. Você quer ver uma coisa interessante, doutor Fernando? Em 97, foi no governo Fernando Henrique, foi promulgada uma lei, a Lei 9.514. Essa lei, ela trata que criou o sistema financeiro imobiliário. Não é o sistema financeiro da habitação. Imobiliário. É para aqueles imóveis de valor maior. Aí criou-se nessa lei um negócio chamado alienação fiduciária. Ou seja, eu dou o próprio bem em garantia a quem me emprestar o dinheiro, que se eu não pagar, ele toma o meu bem. Inclusive, hoje ele toma administrativamente no cartório. Nem precisa ingressar com uma ação, se você tiver com 3 parcelas em atraso. Certo? Foi promulgada agora pelo STJ essa situação. Aí, só que lá no artigo 5º, está dizendo assim, olha como o legislador é, como diz o Emílio do Punks, é malandrex. Olha o que ele escreve. É permitido a capitalização de juros. Ele só escreve isso. Não tem nenhum complemento ou não dessa frase. Aí, quando eu converso com os juristas, com o doutor, está dizendo que é permitida a captação de juros, então a gente não tem que questionar nesse contrato. Aí eu falo assim: você sabia que os juros podem ser capitalizados de 2 maneiras? De forma simples e de forma composta? Porque quem acha que os juros simples não tem capitalização é porque não conhece realmente da matemática financeira e não é obrigado a conhecer. Só quem estudou mesmo que sabe. E quem acha que a palavra capitalização está associada só a juros compostos, está equivocado. Os dois são capitalizados. É certo? Aí eu falei, como o banco não especificou qual é o tipo de capitalização, aí eu vou na tese do doutor. O que mais favorece o consumidor? Que aquilo nada mais é do que uma relação de consumo. E veja bem isso. Contrato. Isso que eu estou dispondo não é uma tese, é uma disposição legal. Deve ser aplicada a medida mais benéfica ao consumidor. Nas ações indenizatórias que nós também propomos em demasia, quer dizer, é um produto do escritório, há um princípio que é aplicado, um princípio do direito romano, chama neminem ladere, quer dizer, não lesar o próximo. Não lesar o próximo. E também já tem um entendimento aí do STJ que a taxa de juros que foi aplicada na época da contratação, ela não pode ser 1,5 vezes a média de mercado. E hoje o Banco Central já divulga todo mês a taxa média de mercado. Eu vou eu sou obrigado a tudo lado de cá do balcão, quer dizer, no judiciário, eu como advogado, advogo há 29 anos, quer dizer, meu pai era advogado, minhas 2 irmãs advogadas, doutora Diana advogada, quer dizer, então é uma atmosfera que eu respiro, e eu sou obrigado a deixar claro aqui uma outra situação. Por que o dinheiro que é depositado para o meu cliente em uma conta judicial são aplicados juros legais?
Ao meu cliente são aplicados juros legais. Então, quer dizer, ele recebeu uma quantia que foi proposta, ele propôs uma ação, ele teve um desgaste emocional enorme. Vamos falar de uma ação indenizatória qualquer, vai contra um banco, por exemplo. Uma ação indenizatória, danos morais e materiais, né? Ele teve um desgaste enorme, muitas vezes ele serviu desse dinheiro, não só, vamos falar pessoa física, só mudando, saindo um pouquinho do nosso quadrado, mas a pessoa física que se serviu desse dinheiro muitas vezes para custear um hospital de um familiar que teve um câncer, que teve uma doença terminal, que teve uma doença gravíssima. Para ele adquiriu uma dívida no banco impagável, exemplo de R$500 mil. E nós vamos, para ele, coitado, para a pessoa física, e nós vamos e propomos essa ação em face do banco, baseado na tabela, e muitas vezes nós ganhamos no cálculo do perito técnico judicial contábil. Muitas vezes, graças a Deus, temos êxito, ganhamos a ação, é depositado o valor em uma conta judicial para o meu cliente. Mas essa conta, até que ele faça o saque, a ela são aplicadas juros legais de 1% ao mês. Mais a correção a correção aplicada pelo Tribunal de Justiça. Então, quer dizer, eu acho que há um contrapeso nessa situação, na qual, vamos dizer, você ganhou de forma legal, você recebeu um dinheiro de forma legal, se o dinheiro está lá, está ok, está sendo corrigido, mas e por que no empréstimo que você faz é corrigido pela tabela price, quer dizer, de forma, como a gente falou, com juros exponencial? Então, é isso que eu acho. Eu acho que desse lado do balcão eu tenho essa reclamação a ser feita, que é uma coisa realmente real. É uma coisa que existe, né? O que nós temos que deixar claro aqui é que tanto a empresa que toma dinheiro emprestado, como o próprio cidadão consumidor, os dois são enquadrados como consumidores de acordo com o Código do Consumidor. Sem dúvida. Então, a empresa tem o mesmo direito que tem um cidadão. Sem dúvida. E a relação de consumo. E, às vezes, o empresário ele acha que ele não está enquadrado numa situação dessa de consumo. Uma relação de consumo, sem dúvida. Então, esse é o ponto. Então, eu achei legal essa explicação e deixar claro o seguinte, que quando você assina uma cédula de crédito bancário, assina aqui uma cédula de crédito bancário, parece que é um nome bonito, né? Uhum. Aí, entenda, você está assinando praticamente uma confissão de dívida. Já o contrato de capital de giro, outro nome que se dê, tem um outro enquadramento jurídico que permite discussões diferentes. Sem dúvida. Tem discussões diferentes. Agora, uma coisa também que eu vou alertar aqui, doutor, hoje nós nem fazemos mais essa coisa do laudo. A gente fala que a gente não faz mais laudo pericial. A gente faz agora o que nós chamamos de perícia investigativa financeira. Bacana. Evoluiu. Porque, na verdade, a gente não olha mais só a questão matemática da coisa. Uhum. A gente olha se a previsibilidade de cláusula ou não. Olha que interessante. A gente olha se o banco se aproveitou de cobrar Isso é útil demais. alguma tarifa Sem dúvida. que não tem previsibilidade. Por exemplo, embutiu no meio do contrato um seguro prestamista, que é Que diga de passagem é cotidiano, né? um seguro. Eles não escrevem mais explicitamente o nome TAC, tá em virtude de que mas eles criam outro nome, tarifa de serviços administrativos, vai dizer, põe no meio. E cobra uma taxa lá absurda por esses serviços, inventa um monte de despesinhas agregadas ali, e vão... Mas acho que quando nós fazíamos na época, lembra como era? Na época era 20 anos atrás, quando você começou com isso, você foi o pioneiro, pô. Você foi o pioneiro. Não estudo de idade não. Faz 2 meses, né? Vamos disfarçar. Vamos disfarçar. Acabando com o nosso podcast. Não tem estudo de idade não. Pô. É verdade. Então, não, é verdade. Mas aí o que eu quero dizer assim, então a gente diz, eu costumo dizer o seguinte, que o contrato bancário, aquele documento que chega na mão da gente perita, aquilo lá é a nossa cena de crime. Então nós vamos examinar como se fosse uma boa analogia, é verdade. A gente vai olhar tudo que está lá, o que está atrás, o que está na frente. Uma frase que o banco colocou assim, que a gente acha que isso aqui está ferindo o código, isso aqui está... a gente olha se a pessoa rubricou todas as páginas. No caso da cédula de crédito bancário, muitas delas são construídas a partir...
que a pessoa já tem dívidas no cheque especial, cartão de crédito e outros empréstimos, eles juntam tudo aquilo ali e faz um novo documento único, como sendo uma confissão de tudo. Aí, qual o princípio disso aí? Eles colocam lá no contrato. Jurídico chama novação. Eles colocam lá no contrato assim: ó, você está confessando aqui o saldo do contrato, um monte de número lá, o saldo desse contrato, não sei de quê. Ok, você confessa. Mas a pergunta que eu quero te fazer aqui: cadê a evolução do saldo devedor de cada dívida que ele foi obrigado a confessar? Ah, então. Que informação ele teve ali na hora de assinar aquela dívida? Como é que o cara diz assim, tua dívida com esse contrato é de 50 mil. Tá bom, mas me demonstra como é que chegou nesses 50 mil. Sim. O banco não faz isso. Inexiste. Não faz isso. Inexiste. E quando não faz isso, eu entendo que você pode questionar, não é nem se os juros está correto da cédula. Eu entendi, a legalidade. A legalidade daquela cédula de crédito bancário. Porque não foi demonstrado tecnicamente, detalhadamente. Veja bem, eu não vou entrar no mérito, mas eu vou falar o que nós conversamos nos bastidores enquanto nós não estávamos gravando, né? Sobre a grande força financeira e política que as instituições financeiras possuem. Sim. Então, é um tema a ser discutido. É evidente. É um tema a ser discutido, é um tema inteligente, eu não vou... É uma semente lançada muito inteligente a ser proposta de forma no âmbito jurídico, mas eu vou falar que é um tema muito Davi contra Golias. Davi contra Golias. Não é impossível de ser discutido, mas tem que se preparar. Quem vai discutir isso? Que podemos até ser nós, quem sabe, por farra. Nós vamos ter a nossa confraternização agora em breve. Vamos por farra discutir isso em off e pensar numa situação como essa. Um livro sobre isso, mas tem que se preparar para levar para levar um boicote bem severo. Viu? Eu penso o seguinte, que ao empresário ele só tem duas saídas: lutar ou aceitar a derrota. Ele não tem outro. E é o que falamos em off, né? Desistir não é uma opção, no nosso caso. E para muitos brasileiros também não, né? Então... eu até costumo dizer o seguinte: eu gosto muito eu gosto mais até quando o empresário é processado do que quando a gente entra com a revisional. Sabe por quê? Quando você entra com a revisional, você se expõe às suas teses, você está mostrando tudo ali. Então, o advogado do banco vai questionar isso, questionar aquilo, questionar o que você está dizendo que não está correto. Agora, quando ele entra com a ação, é ele que faz isso. Ele se expõe. E como esses escritórios de advocacia ligados a banco, na maioria é o chamado contencioso, né, do banco, eles são tudo escritório de massa, as ações é muito iguais. São. É muito... sim. É tipo fábrica de pão. Sim. Então, é muito fácil, às vezes, você pegar erros primários desses escritórios. Sim. E você também... eu falo que é uma luta de judô, você jogar com peso do adversário. Corta por aí que você está dando a dica pro inimigo, pô. Pelo amor de Deus, estão ouvindo? Hein, doutora? Você não acha? Para por aí, senão tá dando a dica para a parte contrária, pô. Eles não podem saber disso. Mas eles são reféns, sabe de quê? Para pegar os contratos dos bancos, eles não têm como fazer diferente. Eu sou testemunha aqui que teve um escritório aí, agora não vou falar nome, eu fui lá visitar para tratar de um assunto. Nesse dia o escritório está contratando 300 advogados. Imagina como é que eu contrato estagiário para minha empresa, contrato funcionário. Poxa, é muito difícil você selecionar uma pessoa que realmente se encaixe no teu perfil, que tenha um RH fantástico. Não, você tem que ter um negócio. Imagina você contratar 300 de uma vez.
Você acha que teve um RH suficiente, um recurso humano suficiente? Não tem como. Aquilo ali foi contratado para atender um desses contratos aí gigantes de banco. Não desmerecendo nenhum Para profissional. fazer, lógico, a gente não está desfazendo. Não, claro. Ali vai sair muitos profissionais bons, mas tem muitos ali que. E aí, como é que eu faço isso aqui? Para onde que eu vou? É verdade. Porque, na verdade, não se ensina realmente essas questões ligadas aos cálculos, essas análises todas. Não, mas eu comprei a tese, eu gostei da tese. Nunca tinha pensado nesse sentido, por isso que nossas conversas sempre agregam, né? Sempre agregaram. Mas gostei da tese. O que nós chamamos hoje, que nós fazemos, é uma perícia investigativa financeira. Gostei da tese. Não, da tese da responsabilidade objetiva. Sim. Eu achei bacana. Eu penso que é comparável você... É Davi contra Golias, mas em tese é possível. Mas entenda só uma coisa. Que outro caminho nós temos que não seja o da justiça? Sem dúvida. Não tem outra opção. Agora, se o judiciário não nos acolher, o que você pode fazer? É aquele negócio. O que a gente pode fazer é ficar aqui no podcast comentando essas coisas. Vai que algum magistrado aí está nos ouvindo e, poxa, esse cara aí não é maluco não, ele tem alguma fundamento aí. Poxa, eu vou começar a analisar nos meus processos se isso aqui... dupla aí, pô. Se isso aqui não... a dupla aqui. Se isso aqui não fica de pé, porque eu falo, o juiz, em tese, ele Estamos tomando água, hein? Aqui não é de bebida alcoólica, não é água. Água e café. O juiz, em tese, ele é um advogado. Ele não estudou matemática, não estudou essa formação. A formação dele é direito. E tem uma outra coisa também, doutor. Eu vou até defender aqui os juízes, de uma certa forma. Às vezes um advogado entra cobrando uma dívida lá, e insere lá um monte de documento, tal, e que, por muitas vezes, nem prova o que ele está dizendo que ele tem direito. Aí o outro advogado do outro lado lá, questiona daqui, dali, risca de lá, também não explica por que o cliente dele não deve aquele valor. Aí a coisa vai, troca-se advogado, e outro advogado, o outro advogado não fez correto, eu vou fazer agora correto. Resumindo, o cara entrega um abacaxi na mão do juiz e no final assim, excelência, você que resolve aí, o que a gente faz? É uma verdade, professor. E aí o juiz é obrigado a decidir aquele processo, porque ele tem prazo para decidir as coisas. Quem que pensa que o juiz não tem prazo para decidir, está errado. O CNJ cobra prazo. Ele não pode ficar segurando as ações na mesa dele, tem que tomar decisão. E o que ele tem é uma peça de cobrança mal feita, uma peça de defesa mal feita. E ele tem que se basear naquilo. E ele tem que tomar uma decisão. Eu penso da seguinte forma também, eu muito novo. Então nós temos que defender também os magistrados que às vezes são vítimas dessa situação. Eu tenho muitos amigos magistrados, e é uma carreira que eu acho fantástica. Tem minha irmã no judiciário, minha irmã mais nova, a que fez Mackenzie no Tribunal de Justiça. Ela é o que, juíza? Não, ela é assessora de desembargador. Assessora de desembargador. A mais novinha. E eu vejo isso com meus amigos magistrados, a sobrecarga de cobrança que existe sobre eles é enorme. O CNJ está atrás deles de uma forma assim aviltante. Eles estão em cima do juiz de uma forma aviltante, e o volume, eles têm que ter produção, o volume é muito grande. Então eu vejo, e tem pessoas ali abençoadas, sabe? Eu tenho, por exemplo, eu quero citar nome porque é uma pessoa que eu já falei para ele, esse amigo meu, esse grande amigo meu, Vossa Excelência, o doutor Paulo Fadigas, ele é uma pessoa que sublimou. Ele sublimou. Eu falei, Paulo, se você fosse um médico, se você seria o melhor médico do Brasil, o melhor cardiologista do Brasil, se você fosse um engenheiro, você ia construir a bomba atômica brasileira. Ele é um gênio, ele é uma pessoa fantástica. Juiz da vara da infância e da juventude, membro do CNJ. Quer dizer, uma pessoa que trabalhou com tráfico de crianças internacionais. Quer dizer, é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa abençoada, você vai falar com ele tem uma aura diferente. Gostaria de conversar um dia com ele. Uma pessoa fantástica. Então, defendo muito eles. Doutor Fernando, a nossa aula aqui de 60 minutos, já deve ter estourado aqui.
que quando aquela moça aparece aqui, é porque ela está dizendo, ó, você já fica ligado aí. Então, ela já vê. Não, perfeito. Então, eu... Mais que aula foi um bate-papo de amigos. É isso aí. Importante é isso. Eu vou pedir aqui que o doutor faça aqui suas palavras finais, suas considerações. Sem dúvida. E aí a gente vai encerrar o nosso episódio de hoje, que é o nosso compromisso com o nosso público. Eu gostaria muito de agradecer a presença ao professor Anísio Castelo Branco, Anísio Soares Castelo Branco, meu amigo Castelo Branco. É Costa. Anísio Costa, perdão. Gostaria de agradecer a presença e dispor que sempre é uma coisa agradável estarmos juntos, conversarmos, sempre trazendo temas atuais. O professor sempre traz ideias inovadoras, como essa ideia muito bacana da responsabilidade objetiva do Estado. Por que não? Uma coisa a ser pensada, acho que ninguém ainda despontou para esse lado, mas não acho que seja improvável, tá? Não acho que seja, acho que juridicamente possível. E gostaria de dizer a todos que mais que o professor, claro, deu a aula como de costume, mas mais que isso foi um bate-papo informal entre amigos, muito gostoso. Esses 60 minutos passaram para mim como se fossem 10 minutos e estou sempre aqui à disposição para que a gente possa agregar em alguma coisa, bater um papo, nos encontrarmos, não só em situações agradáveis como nós nos vemos fora do podcast, mas aqui também na mesa. A gente está à disposição sempre. Bom, doutor Fernando, eu queria agradecer imensamente. O doutor Fernando tem as redes sociais, tem escritório, o escritório dele ele atua em várias áreas, inclusive aqui trouxe sua sócia aqui na área trabalhista. Um dia vamos convidar para discutir também as questões trabalhistas. E não está querendo aparecer nas câmeras. Mas vai aparecer outro dia. Então, é só seguir o doutor Fernando, deve estar aparecendo aqui o endereço dele, o Instagram, e dizer o seguinte, que esse é o nosso objetivo, levar essa informação para você, essa reflexão. Espero que a gente tenha atingido esse objetivo de sensibilizar e fazer você pensar sobre o tema. Eu agradeço a todos, nos sigam nas redes sociais, senão eu vou pegar um chão de orelha, aperte aí o sininho, essas coisas todas, eu não estou muito acostumado com isso. Mas ajude a gente a essa informação chegar ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo episódio.